Este programa é patrocinado por Brands Community, Randstad e Turismo de Portugal. Would you like coffee or tea? Americano or espresso? I don't know how I can espresso. A tecnologia desempenha um papel cada vez mais importante para as nossas vidas. A chamada Web 3.0 traz um universo de possibilidades para as marcas que procuram uma maior proximidade com os consumidores. É o caso da Mel, que encontrou no mundo virtual um território de excelência para proporcionar novas experiências, ao mesmo tempo que investe em novos conceitos para as lojas físicas. Esta semana, tudo começa com o Metaverse. O momento era há muito esperado. Na sede da Altice, em Lisboa, tudo estava pronto para a abertura de portas da nova loja da Mel. Um espaço sem barreiras, onde todos são convidados a entrar e experimentar os produtos expostos nos mais de 280 metros quadrados de loja. E onde se pretende reforçar a proximidade entre a marca e os portugueses. Esta proximidade só se faz disponibilizando espaços como este que hoje temos aqui a oportunidade de abrir no nosso edifício sede por todo o país, como temos feito, mais de 80 lojas já remodeladas com este look and feel. Privilegiámos também zonas mais afastadas dos grandes centros urbanos e reservámos, enfim, para agora, 4 anos depois de termos iniciado este momento, cerca de 25 milhões de euros depois de termos iniciado este momento e esta obra de transformação, a inauguração deste espaço aqui no nosso edifício sede. O conceito de loja pretende respirar inovação, onde se dá espaço à experiência do cliente. O convite está feito para que se explorem as funcionalidades de todo o tipo de produtos e serviços. Aqui podemos não só experimentar toda a gama de devices que hoje faz parte do nosso portfólio e que não se extingue naquilo que as pessoas estão habituadas a ver como telecomunicações, ou seja, smartphones, smartwatches e acessórios. Hoje podemos aqui adquirir, experimentar diferentes modelos de televisões e diferentes outros equipamentos chamados Connected Devices. Quando se pensa em melhorar a experiência dos clientes, com os hábitos de consumo a alterarem-se, a Mel aposta em parcerias com marcas como a Bang & Olufsen, mas também com a Xiaomi, a Samsung ou a LG. E pretende ir muito mais além ao implementar tecnologias e métricas inovadoras de retalho. Estamos também a apresentar um novo software que permite medir o índice de atratividade da experiência de cada um dos equipamentos que aqui se encontram. Sabemos e retiramos informação de quantas vezes os equipamentos foram manipulados, quantas pessoas interagiram com eles, em que opções, enfim, um manancial de informação que nos vai permitir otimizar toda a experiência de cliente dentro do espaço físico da loja. Depois de abrir portas a um novo conceito de loja no edifício sede, a Mel quer também estreitar relações com os consumidores no digital, em especial no metaverso. A entrada da Mel na chamada Web3 pretende marcar uma nova era no setor e, ao mesmo tempo, responder a duas necessidades, a experimental e a humana. Aquela que se posiciona como líder de mercado quer estreitar as relações virtuais com todos os consumidores, através de experiências imersivas. A ideia foi exatamente fazermos uma casa, depois pensámos, uma casa precisa também ter um espaço ao ar livre, portanto acabamos de ter uma praça, uma rua, tem de facto um espaço comercial, tem a Casa Mel, em que faz showcase, sei lá, uma família tipo, e uma casa totalmente, esta está excessivamente equipada a Mel, mas de facto desde o aspirador de cozinha, aos eletrodomésticos, aos painéis solares, são tudo equipamentos, produtos que nós vendemos no Mel nas nossas lojas e na loja online. O nosso propósito é ligar pessoas à vida e o digital, a Web 3.0, é mais uma plataforma que nos permite estar próximos dos nossos clientes, aqueles que já hoje experienciam essa vertente da componente digital. Portanto, não podemos, acima de tudo, estar de fora.
Foi o escritor e futurólogo Arthur C. Clarke que disse que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Hoje, em plena era digital, interagimos com todo o tipo de dispositivos tecnológicos e cada vez mais também no trabalho. Nós acreditamos que a cultura de uma empresa deve ser gerida, não pode ser deixada ao acaso. E desse ponto de vista, a tecnologia pode ter um impacto incrível. Pode-nos ajudar a perceber qual é que é o nível de compromisso das pessoas, pode-nos ajudar a construir uma organização que avalia as pessoas pelo que elas realmente entregam e não por estar a ser observadas. E isso tudo é possível com tecnologia. Sem tecnologia seria incrivelmente mais difícil. A PHC faz software de gestão para empresas. Está há 3 anos consecutivos no top 10 das melhores empresas para trabalhar em Portugal. Para Ricardo Parreira, o fundador, a felicidade é lucrativa. E a tecnologia é o segredo para trazer a magia para dentro da sua empresa. Por exemplo, a experiência de trabalhar aqui nestas instalações foi toda ela pensada desde o momento em que a pessoa chega até que vai almoçar e que vai trabalhar, etc. É na empresa que nós estamos a maior parte do tempo acordados durante a semana. Como é que eu vou transformar este tempo na melhor experiência possível? Para além de ginásio, tratamentos de beleza, sala de jogos, entre outras condições de saúde e bem-estar que proporciona aos colaboradores, a PHC está a apostar na semana de trabalho de 4 dias. Por ano, os colaboradores têm direito a 12 semanas neste modelo. A tecnologia é vital para ter as pessoas preocuparem-se com o que é realmente importante, que é ajudar a que todos tenham muito maior produtividade. O alemão Gerd Leonhard é um pensador, consultor e tal como Arthur C. Clarke, futurólogo. Hi Gerd, thanks so much for having us. You're welcome. Segundo Gerd, no futuro as máquinas vão fazer muito mais por nós. Vão ser capazes até de nos ajudar a ser mais humanos. How do you think is going to be the future of work? Every commodity work will be done by machines, and that gives us time, extra time, to be more human. So basically what's happening is we have to train our workers, our people, to become more human and to stop competing with computers that have more logic. I mean, I predict if we do the right thing, in 20 years we only work 3 hours a day for the same money, right? And we'll be completely flexible as to how and where we work, because the power of technology frees us up and we can do other things, right? Basically, work will no longer be the center of our lives. Um estudo recente organizado pela startup Coverflex demonstra que os colaboradores em regime de trabalho híbrido são os mais satisfeitos com a lógica de trabalho. Um modelo que saiu reforçado depois da pandemia e que é aplicado também na Mowi. O que é isto? É a Mowi? O que é a Mowi? A Mowi é uma oferta do Grupo Crédito Agrícola, ideal para quem usa a conta no seu dia-a-dia, tem de fazer pagamentos, transferências, pequenas poupanças. Nós, na Mowi, acreditamos no ambiente de trabalho híbrido. Nós temos funções e temos tarefas que podem ser desempenhadas 100% em modelo remoto. Temos outras funções para as quais é muito importante o trabalho colaborativo. E assim procuramos dar alguma flexibilidade às pessoas, depois ficam mais contentes. Ao mesmo tempo que continuamos a ter um espaço, onde continuamos a ter uma equipa a trabalhar no mesmo espaço, onde continuamos aqui a ter uma cultura e com certeza estamos a utilizar muito mais as ferramentas colaborativas, digitais, do que utilizávamos antes da pandemia. Ao entrarmos neste espaço, fazemos uma autêntica viagem no tempo, com um espólio único e uma escadaria que nos remete para todo o imaginário dos livros da saga Harry Potter. A Livraria Lelo é considerada por muitos a mais bonita do mundo. Aos 116 anos, continua a reinventar-se, apresentando uma nova identidade visual mais moderna e ousada, mas que respeita a história e identidade deste ex-libris cultural do Porto.
É uma casa que respira arrojo, como nós dizemos, que respira vontade de fazer sempre mais e melhor. Quando chegámos cá em 2015, a minha família, a família Pedro Pinto, comprámos a maioria do capital e de facto esta casa está a passar um momento menos feliz. Nós tivemos de facto que decidir o que é que íamos fazer com ela. Ao querermos manter livraria, o negócio tinha que ser rentável. O nosso primeiro golpe de felicidade foi criar o voucher, que permite que as pessoas entrem e que o descontem num livro. Permitiu-nos então definir ousadamente uma missão de pôr o mundo inteiro a ler, mas também nos permitiu um desafogo económico, financeiro, que fez com que pudéssemos fazer obras de restauro e conservação. Aurora Pinto leva-nos até à Gema, uma nova sala onde podemos encontrar verdadeiras joias raras. Um novo capítulo no trabalho de preservação e de sustentabilidade que a Livraria Lelo tem escrito nos últimos anos. Se nós somos um polo da atração e um polo em que os outros nos olham de fora para dentro, nós temos que também dar o exemplo. O facto de termos o cartão amigo, o programa cultural livre e gratuito, sempre uma procura de nos unirmos às instituições da cidade e de nos abrirmos à nossa comunidade, porque sustentabilidade é também isso. E mais recentemente alargamos esta sustentabilidade à própria produção dos nossos livros. São sempre produzidos com papel certificado e depois são sempre que possível produzidos em Portugal, com recurso a ilustradores portugueses, a autores portugueses e, portanto, sempre também essa procura da sustentabilidade é um dos nossos percursos. Ao receber, em média, 3.000 turistas por dia, a Livraria Lelo é hoje um dos pontos de referência daquele que foi eleito o melhor destino de cidade do mundo em 2022 pelos World Travel Awards, os Oscars do turismo. A cidade está a fazer da cultura e da sustentabilidade eixos estratégicos para melhorar a experiência turística e aumentar o tempo de permanência dos visitantes. Diz-se que a música alimenta a alma e faz o corpo viajar, e este hotel em plena Invicta procura garantir essa experiência. Dos quartos com giradiscos a uma musicoteca com mais de 600 álbuns em vinil, passando ainda pelas salas de espetáculos, de ensaios e de gravações, o Moco convida-nos a deambular pelo universo da música através de um conceito de turismo citadino diferenciador. O MOCO é um acrónimo de música e outras coisas, ou seja, o fio condutor do projeto é música. Surgiu para ser um projeto diferenciador nesta área, no Porto, no país, e que conjugasse estas duas vertentes, a parte da hotelaria e também esta vertente musical, ou seja, nós temos uma sala de espetáculos em baixo, no piso -1 dos quartos, e o que é que acontece? Quer os hóspedes podem utilizar a sala de ensaios para ensaiar, quer temos uma programação com uma linha artística muito bem definida e pensada e programada para os portuenses, para os estrangeiros, para os hóspedes do hotel, virem usufruir de uma experiência diferente cá no Porto. O Moco foi distinguido recentemente no Prémio Nacional de Reabilitação Urbana pela forma como reaproveitou uma antiga estrutura fabril. O projeto em si já foi pensado, quer em termos dos materiais que nós vemos, muita madeira, muitos materiais naturais, o cimento, o betão que está presente em todo o espaço foi exatamente para preservar e para termos esta sustentabilidade em termos dos materiais. A nível da poupança energética, toda a nossa eletricidade, todas as nossas iluminárias estão pensadas para serem desligadas centralmente. Temos alguns que têm o relógio associado para realmente haver essa poupança. A nossa linha de amenities é ecológica, temos parcerias com entidades locais e uma data de desafios e iniciativas nesse sentido. É esta a melodia que posiciona a cidade do Porto como uma referência no mundo. A aposta na cultura e na sustentabilidade é importante para os destinos se diferenciarem num setor cada vez mais estratégico para o país. É também de turismo que falamos no site do Imagens de Marca. Em destaque está a entrevista a Luís Araújo, presidente do Turismo Portugal, que nos dá a conhecer a mais recente campanha que pretende apoiar a recuperação económica das zonas mais afetadas pelos incêndios do último verão. Nas nossas plataformas digitais ou aqui na SIC Notícias, continuamos a trazer-lhe a informação mais relevante do mundo das marcas e das empresas. Na próxima semana voltamos a contar, como sempre, com a sua companhia. Fique bem. Este programa é patrocinado por Brands Community, Randstad e Turismo de Portugal.